Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, diletos irmãos, atendendo aos pedidos dos irmãos, eu estarei voltando a gravar a mensagem do pedacinho do maná dos céus. Então vou começar hoje no livro de Efésio. Nós vamos comentar o livro de Efésio na íntegra. Mas hoje eu quero comentar do capítulo 1 até ao versículo de número 14. Capítulo 1 de Efésios diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para louvor da sua glória, graça a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como o que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que o criou, absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para com o louvor da sua glória. Muito bem, amados, eu fiz a leitura do capítulo 1 de Efésios, versículo 1 até o versículo 14. Vamos orar para comentarmos esse capítulo. Eterno Jeová, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, Senhor, soberano Criador dos céus, é a Ti, em o nome do Senhor Jesus, que nós entramos em Tua presença para louvar e glorificar a Ti.
o Senhor que nos fez filho e nos elegeu para sermos santificados através do sangue de Cristo Jesus, é a Ti que louvamos, exaltamos e glorificamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, amados, diletos irmãos. Livro de Efésios, apóstolo Paulo, ele traz-nos uma mensagem que pode transformar a nossa vida. Capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo, ele faz a sua saudação. É uma relação das bênçãos, ele apresenta essa relação das bênçãos salvadora, preparado pela eterna eleição de Deus e adquirida pelo sangue de Cristo Jesus. Do versículo 3 ao versículo 8, ele transmite-nos a chamada eficaz. Isto se aplica aos judeus crentes e aos gentios crentes. Do versículo 9 a 14, o apóstolo agradece a Deus. E do versículo 15, o apóstolo agradece a Deus pela fé e amor dele. E ele ora pela continuidade do seu conhecimento e esperança com respeito à herança celestial e à poderosa obra de Deus. Mas hoje nós vamos analisar somente os 14 versículos. O versículo 1 até o versículo 3, todos os cristãos devem ser santos, diz o apóstolo. Se não chegam a esse caráter na terra, eles nunca serão santos na glória. Os que não são fiéis aqui na terra não poderão ser santos. Se não são fiéis é porque não creem em Cristo, nem são verazes a profissão que fizeram da sua relação com o Senhor. São cristãos que não nasceram de novo, não tiveram uma experiência espiritual. A sua profissão de fé não o leva e não aproxima a presença de Deus. Ele não conhece a graça, ele não entende o amor, o favor livre e imerecido de Deus. Eles também desconhecem a graça do Espírito que flui pela paz. Todas as outras bênçãos temporais e espirituais, fruto do interior, não é produzido se não tivermos uma experiência eficaz com o Senhor Jesus. Se não tivermos o novo nascimento, não há paz. Sem a presença, sem a graça, não há paz, nem a presença de Deus. A graça só vem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Por mais melhores que sejamos, por mais bondosos que sejamos, nunca alcançaremos a santidade se não tivermos a presença de Cristo em nossa vida. Então, os melhores santos necessitam novas provisões da graça do Espírito. O melhor santo deseja crescer na graça e abundar na misericórdia de Deus. Efésios
Capítulo 1, versículo 3 até o versículo 8, fala sobre as bênçãos celestiais. Fala sobre a presença do derramamento espiritual, ou seja, as bênçãos celestiais e espirituais, elas são os melhores bênçãos, com as quais não podemos viver sem a presença do Espírito de Deus, uma vida abundante, uma vida espiritual abundante. Sem a presença do Espírito de Deus, seremos ser miseráveis, sem a quais não podemos senão andar somente nos desejos da nossa carne. Mas quando somos revestidos com a presença do Espírito, então podemos ter uma vida espiritual equilibrada. Sem a presença do Espírito, não podemos ter vida espiritual abundante. Porque precisamos do Espírito Santo que vem da parte de Deus, que nos torna eleito. A eleição vem através de Cristo, a eleição de Cristo, que Cristo foi eleito antes da fundação do mundo, para que também nós fôssemos feitos santos. Isso sendo separado do mundo, a separação do pecado. Então, se nós formos servos do Senhor Jesus, estaremos separados do pecado, separados para Deus. E seremos santificados pelo Espírito Santo como consequência de sua eleição em Cristo. Todos os escolhidos para a felicidade, como um objetivo de alcançarmos essa eleição. Então, aqueles que são escolhidos para ter uma vida de santidade. Não será uma vida de santidade como um meio. Esses cristãos foram predestinados ou preordenados para a salvação eterna através do amor de Deus. Deus adota cada um de nós. Nós fomos adotados. Nós fomos elevados. Nós passamos a ter relação com Ele. Isso significa que fomos reconciliados e adotados por Deus. Deixamos a nossa vida de pecador, errante, para sermos pecador perdoado. Nós fomos agora predestinados à salvação. Então devemos dar todo o louvor a essa salvação, a esse bondoso Pai, a esse Pai que nos concede o seu amor, esse amor que estabeleceu este método de redenção, esse Pai que não poupou o seu único filho, o unigênito Filho, para que nós alcançássemos a redenção. Ele não poupou seu Filho. Ele trouxe, através do Filho, Ele trouxe a salvação para aqueles que crê, para aqueles que ouvem a sua palavra, para aqueles que abracem esta palavra e que aceitam essa salvação. Alcançando essa salvação, então somos agora revestidos pela riqueza da sua graça,
a riqueza da sua graça, ela vem prover uma garantia a cada um de nós que somos filhos, mas através de Cristo Jesus. O Senhor nosso Deus resolve nos libertar do reino das trevas. Este método de graça, ele nos liberta do mal, ele nos liberta do pecado em toda a sua misericórdia. Ele mostra a cada um de nós que o pecado nos torna miserável. E passamos a compreender o quanto nós necessitamos da misericórdia. O pecado que nos levava à eterna perdição, agora não terá mais domínio sobre nós. Então passamos a ser considerados servo de Deus, porque nós cremos em sua misericórdia, cremos em sua palavra. Passamos agora a viver segundo a palavra que nos declara sermos predestinados à salvação eterna. Então cabe a nós agora louvar pela misericórdia divina, exaltar a Deus pela sua misericórdia divina. Analisando o versículo 9 até o 14, o apóstolo fala sobre as bênçãos que foram dadas a conhecer aos crentes, quando o Senhor lhe mostra o mistério de sua soberana vontade. O apóstolo fala sobre o método de redenção e salvação. Mas isso deveria ter estado sempre oculto. Ele permaneceu oculto por muito tempo. Ele estava oculto de nós. Se Deus não nos tivesse dado a conhecer por sua palavra escrita, ou através da pregação de seu evangelho, através do seu Espírito de verdade, então nós permaneceríamos ignorantes dessa salvação. Então Deus, para que pudesse manifestar essa salvação, Ele permite que Cristo sofra a condenação por nós, para que Cristo viesse a nos unir à própria pessoa do Deus Pai. Agora unido em Cristo, unido à sua pessoa, então passamos a viver uma vida em comum com Deus. Não vivemos mais agora segundo a carne, mas existe uma disputa entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Deus e o homem estão unidos agora através da reconciliação em Cristo Jesus. Então Ele nos dá agora a santificação somos santificados e libertos do mal. Aquele mal que causou a separação. E isso ocorre agora através da fé que nós temos em Cristo Jesus. E essa fé nos leva, através do Espírito Santo, a sermos chamados filhos de Deus. A graça da fé e o amor pela quais somos feitos filhos de Deus. Com essa graça, com essa dispensação, todas as bênçãos de acordo com a sua misericórdia, com o seu beneplácito amor. Nós vemos aqui que através deste ensino divino do apóstolo Paulo,
que Deus nos conduziu de volta através do sacrifício expiatório de Cristo. Que antes vivíamos alienado, afastado de Deus, agora somos reconciliados à glória da verdade. Enquanto outros foram deixados para blasfemar, nós somos chamados para sermos santificados. Nós fomos chamados ou predestinados para recebermos a promessa de graça. É isto que assegura a dádiva do Espírito Santo aos que pede, ao que busca a presença do Deus Pai. Aqui se concretiza a obra santificadora, a obra reconciliadora e consoladora do Espírito Santo. O Espírito Santo sela ou carimba os crentes como filho de Deus. Quando a Bíblia diz que somos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos o selo de propriedade. Passamos agora a ser propriedade exclusiva de Deus. Mas não como sendo simplesmente propriedade, mas como filho de Deus e herdeiro dos céus. Estas são as primícias da promessa de Deus de nos tornar santo. Deus quer que sejamos alegres, e para isto fomos feitos e para isto fomos remidos. Este é o grande desígnio de Deus em tudo o que Ele tem feito por nós. Que todo seja atribuído para o louvor da sua glória. Deus quer que nós venhamos agora exaltar seu nome e glorificar, porque Ele nos predestinou à salvação. Ele nos deu o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito Santo nos santifica e nos leva a conhecer a verdade. Este é mais um pedacinho do Maná dos Céus que eu, presbítero Gregório, trago para vocês. Que Deus vos ilumine. Amanhã ou um dia mais próximo estarei comentando do versículo 5 e 15 do primeiro capítulo de Efésios até o versículo 23. Que Deus vos abençoe e fique na paz. Amém?